Você talvez conheça o nome Herodes, aquele rei que, segundo Mateus, mandou matar criancinhas em Belém quando soube do nascimento de Jesus. Mas o que você provavelmente não sabe é que ele foi só o primeiro. O nome Herodes não morreu com ele. Começou como nome próprio, virou símbolo de poder e logo se transformou em uma espécie de sobrenome dinástico, passado adiante como uma marca de autoridade e de tirania. Na verdade, 7 governantes carregaram esse nome ao longo de 70 anos. Nem todos tiveram coroas ou títulos de rei. Mas todos, sem exceção, representaram um mesmo espírito. O poder pelo poder, disfarçado de legitimidade. 7 variações de um mesmo mal. 7 máscaras da mesma vontade de controlar, reinar, manipular e matar. Essa é a história da dinastia dos Herodes. E talvez você perceba que ela não ficou no passado. Herodes, o Grande, foi o primeiro, e ele faz jus ao apelido. Não porque era grandioso em virtudes, mas porque foi grande na brutalidade. Ele era um rei fantoche, colocado no trono da Judéia com o apoio dos romanos. Enquanto o povo esperava um rei judeu, veio ele, meio judeu, meio estrangeiro do sul e do meu, chamado de Rei dos Judeus, mas nunca aceito como tal. Para manter o poder, ele fez o que muitos fazem ainda hoje. Matou os próprios aliados, matou o sogro, depois o cunhado, depois a esposa preferida e 2 filhos que ele teve com ela. No final da vida, mais um filho. Era um rei paranoico, construindo fortalezas não para proteger o povo, mas para se esconder dele. Herodes, o Grande, reconstruiu o Templo de Jerusalém, o maior símbolo da fé judaica. Mas não fez isso por devoção. Fez por cálculo político. Queria deixar seu nome gravado na eternidade, mesmo que fossem letras de sangue. No fim da vida, a loucura já o consumia. Tomado por doenças que faziam seu corpo apodrecer em vida, ele ordenou que centenas de judeus importantes fossem presos, para serem mortos no dia de sua morte. Seu plano? Que alguém chorasse naquele dia, nem que fosse por outros. Foi nesse clima de desespero que chegaram os rumores. Diziam que um menino havia nascido, um tal de Rei dos Judeus. Guiados por uma estrela, alguns magos foram procurá-lo. Herodes, o Grande, tomado pelo medo e pelo poder, mandou matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Esse é o Herodes que você ouviu falar. Mas a tragédia só começava aí. Quando ele morreu, o Império Romano não confiou em deixar o reino inteiro com um só herdeiro. Dividiu a Judéia em 4 partes, tetrarquias, mas apenas 3 filhos assumiram o poder. O 4º, Herodes Filipe I, foi deixado de lado, por intrigas e disputas internas familiares, conveniência política, ou porque outro papel lhe esperava. Ele nunca foi coroado rei, apesar do nome e da origem. Viveu longe dos palácios como figura apagada na história oficial. Mas foi justamente por meio dele que surgiria Herodíades, e com ela a tempestade. Herodes Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. Foi tão brutal, tão odiado, que os próprios judeus pediram a Roma que o tirasse do poder. Em pouco tempo, foi deposto e Roma assumiu o controle direto. 20 anos mais tarde, Pôncio Pilatos foi nomeado procurador da Judéia. Sim, o mesmo Pilatos que lavou as mãos no julgamento de Jesus. Ele foi enviado para consertar a tragédia deixada por Herodes Arquelau, mas também escolheu o conforto da omissão à coragem da verdade. O segundo filho, Herodes Antipas, ficou com a Galileia e Pérea. Mais esperto, mais teatral, mas não menos perverso. Foi ele quem mandou matar João Batista, o profeta amado por multidões, conhecido por batizar o próprio Jesus nas águas do Jordão. João Batista não era apóstolo, veio antes deles. Foi o último dos grandes profetas hebreus, e o primeiro mártir da nova fé que nascia. Foi ele quem apontou o cordeiro. Foi ele quem abriu o caminho. Mas naquele tempo, carregar a verdade era sentença de morte. É aí que entra ela, Herodíades. O nome Herodíades significa literalmente pertencente à casa de Herodes. Mas o que ela fez com esse nome transformou uma casa já corrompida numa novela de incesto e vingança.
uma mulher que em qualquer outra história pareceria inventada. Ela foi neta da esposa preferida de Herodes, o Grande, a mesma que ele mandou matar. Talvez daí tenha nascido a sua sina. Casada com um Herodes e amante de outro Herodes, separou do primeiro para casar com o segundo, que era seu tio, e ainda se tornou cunhada do próprio ex-marido, que também era seu tio, com quem teve uma filha, que virou enteada do segundo tio, que por sua vez virou padrasto, e que um dia prometeu qualquer coisa que a enteada pedisse. Confuso? Sim. Absurdo? Também. Mas tudo isso está nos registros. Explico. Herodíades era neta de Herodes, o Grande. Casou-se com seu tio, Herodes Filipe I. Teve uma filha, Salomé. Depois, largou esse primeiro tio e se casou com outro tio, Herodes Antipas, irmão do anterior. E ela não se tornou apenas uma peça decorativa na corte de Herodes Antipas. Teve influência política e muita malandragem. Certa noite, durante uma festa, Herodes Antipas se embriagou. Salomé, a filha de Herodíades, com o primeiro marido, dançou para o padrasto. Encantado e bêbado, Herodes Antipas prometeu, diante de todos, dar a ela o que pedisse, e aí entrou a mãe. Herodíades viu a oportunidade de vingança contra João Batista, que ousara dizer em público o que ninguém mais dizia, que o casamento dela com Antipas era adultério. Então, ela induziu a própria filha a pedir a cabeça do profeta numa bandeja. Foi essa dança, esse teatro encenado e sedutor, diante do padrasto bêbado, um pedido sussurrado pela mãe ambiciosa, que selou a morte de João Batista. Salomé não pediu joias, nem terras, pediu uma cabeça. A cabeça de um homem santo que ousou dizer a verdade. Se há uma personificação bíblica da ambição e maldade feminina, ela chama-se Herodíades. Voltando ao marido dela, Herodes Antipas, ele também teve um encontro com Jesus. Pilatos, durante o julgamento, descobriu que Jesus era da Galileia, jurisdição de Herodes Antipas, e tentou se livrar da responsabilidade, enviando o Messias a Antipas. Antipas, por sua vez, não encontrou culpa nem ameaça real, mas também não quis se envolver. Então, zombou do rei verdadeiro, tratou-o como louco, colocou um manto em tom de escárnio, como se fosse um rei de mentirinha, e o devolveu a Pilatos. Se mostrou um tirano vaidoso, covarde e manipulador. O terceiro filho a assumir o poder, Herodes Filipe II, ficou com as regiões do norte. Foi o mais discreto da linhagem. Não foi um monstro, mas ainda parte da engrenagem. Seu nome, sua origem e sua omissão já diziam tudo. Participou da tirania por omissão, passividade e conveniência. Anos depois, surgiria Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande. Populista, astuto, adorado. Para agradar os judeus conservadores, perseguiu os primeiros cristãos. Mandou matar Tiago, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Mandou prender Pedro, o apóstolo que foi a pedra sobre a qual a igreja se formaria. E, ao ser aclamado como Deus durante um discurso público, não recusou. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, morreu comido por vermes, corroído por dentro em todos os sentidos. O último da linhagem foi Herodes Agripa II, polido, diplomático, frio. Foi ele quem interrogou Paulo, o perseguidor convertido. Antes de ser apóstolo, Paulo era conhecido como Saulo, um fariseu zeloso, perseguia cristãos por acreditar que eram uma ameaça à ordem judaica, até ser derrubado por uma luz no caminho de Damasco e passar a ver o mundo com outros olhos, mesmo estando cego. Herodes Agripa II ouviu Paulo, sorriu e deixou tudo como estava. Mais um que fingiu ouvir a verdade, mas preferiu preservar o sistema. 7 Herodes. 7 homens com o mesmo nome. 7 capítulos da mesma tirania. Todos eles serviram ao império. Todos esmagaram qualquer voz que ameaçasse o trono. Todos deixaram rastros de sangue, escândalos e silêncio. E o que aprendemos com eles? Que a tirania raramente começa com gritos. Ela começa com conveniências, com acordos silenciosos, com alianças oportunistas, com a troca da verdade pelo conforto.
E quando percebemos, já não é mais um nome, é um sistema. O império mudou, os nomes mudaram, mas o espírito de Herodes ainda governa nas sombras de palácios modernos, protegido por leis convenientes, disfarçado de normalidade e aplaudido por aqueles que escolhem não entender